Toda a nossa vida é feita de fases. E a gente teima em esquecer que isso é a realidade. Quando a gente tá lá embaixo, quando a gente não tá se sentindo bem, quando a gente tá numa fase truncada da nossa vida, em que os planejamentos, os planos não dão certo, a gente tende a achar que nada vai dar certo pro resto da vida e por que a minha vida é assim. Agora, quando a gente tá lá em cima, vivendo os tempos que a gente sempre sonhou, a gente esquece de uma coisa, a gente esquece de aproveitar um momento, porque ele também passa. É isso que eu quero trazer aqui, esse questionamento no vídeo de hoje, mas se esse vídeo tiver alguma importância para você, se fizer você parar para pensar de alguma maneira, por favor, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, para que você ative o sininho das notificações, deixe um comentário e deixe um like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é fundamental e faz as pessoas pararem para refletir de alguma maneira, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem conteúdo de verdade e não mais um conteúdo vazio copiado de algum outro lugar aí. Tá certo? Vamos fazer esse combinado? Podemos fazer esse combinado? Você daí deixa o seu engajamento e eu tento te trazer o máximo de informação dessa minha vivência no mundo dos negócios, no empreendedorismo e mais na vida. Porque, na verdade, o que seria do empreendedor se não fosse a vida martelando e martelando ele sem parar? Então, temos esse combinado, podemos continuar para o vídeo, então vamos lá. O que eu estava dizendo é que as vidas são feitas de picos e vales. Picos nos momentos bons e vales nos momentos ruins. Quando a gente está na crista ou no vale de alguma situação, a gente tende a esquecer do resto. A gente tende a esquecer que essas situações, elas passam, elas perduram, muitas das vezes por anos. Eu vou contar um caso meu aqui. Muitas vezes essas situações perduram por anos a fio e a gente acaba, eu digo por mim, a gente acaba perdendo a esperança de que algo vá mudar no decorrer, no transcorrer do tempo aí. Mas fato é que sempre muda. Então, se você está lá embaixo, lembre-se de ter a esperança de que tempos novos virão. E quando você está lá em cima, lembre-se de aproveitar o momento, porque fatalmente essa situação vai mudar. Eu lembro na minha vida que eu tive uma infância muito boa, muito gratificante, muito calorosa. Eu sempre com muitas pessoas perto. Minha família não é tão grande, mas a família sempre tinha amigos por perto, enfim. E a minha infância sempre foi muito calorosa, sempre fomos viajar para N lugares, enfim. Coisas simples, mas coisas que me dão uma recordação muito boa do que foi a minha infância. Quando eu entrei na adolescência, comecei a me perder em algumas situações na minha própria cabeça, sempre tive um conflito com a minha cabeça até eu conseguir respeitar o processo que ela impõe para mim, já contei isso em vídeos passados. Mas fato é que eu tive alguns problemas que me jogaram para um desses vales, para um desses tempos doídos e dolorosos que a gente vive na vida. E foram tempos que perduraram não por meses, mas sim por anos. É por isso que eu falei no começo do vídeo que às vezes as situações duram anos, porque de fato perduraram por anos. Sem brincadeira, perduraram por uns 8 ou 9 anos, até de fato eu conseguir enxergar alguma situação diferente. E quando você passa por isso, quando você tá num desses vales, quando você tá lá embaixo,
você esquece, ou você é condicionado, ou o tempo te condiciona, o tempo que você fica nessa situação te condiciona a achar que aquilo lá não vai mudar. E você, sem perceber, vai perdendo a esperança de que aquilo lá mude. É claro, a gente fala assim, são palavras rebuscadas para falar um acontecimento normal que aconteceu na minha vida, tá? Nada de muito extremo da régua, de pensar besteira, enfim. Não, foi um acontecimento normal, foram acontecimentos normais, essa quase uma década, que acontecem na vida de N pessoas, de todas as pessoas vão ter acontecimentos como aconteceram comigo. E aí você acaba perdendo a esperança. Quando tempos bons e tempos mais valorosos se aproximam, você perde até o sabor desses tempos, de aproveitar esses tempos novos que estão vindo. Você acaba esquecendo de como é aproveitar momentos bons, de como é aproveitar aquela nova onda que vem vindo na sua vida. Você acaba esquecendo de como é fazer esse aproveitamento e ter orgulho talvez não seja a palavra, mas ter consciência de que a sua vida está mudando e está mudando para melhor. E quando a vida muda, você, mais uma vez, sabotado pela sua mente, esquece de aproveitar o momento bom que você está vivendo. Porque uma coisa é fato, esse tempo bom pode durar meses, pode durar anos, e eu faço votos para que dure anos para com você, mas ele vai passar. Fatalmente ele vai passar, ele vai embora e você volta a viver tempos mais difíceis. Mas enquanto você passa esses tempos de crista, esses tempos que você está lá no topo da montanha, são esses tempos que fazem qualquer negócio valer a pena. E eu não digo negócio na questão de empresa. Qualquer tipo de situação valer a pena. São esses tempos que fazem você ter ou saborear a vida de uma maneira diferente. São esses tempos que vão dar uma esperança renovada para que quando o abismo vier, quando o vale vier novamente, você tenha esperança em novos tempos. Você consiga vislumbrar e passar por aquele vale, por aquela descente da montanha com mais facilidade, entendendo que talvez tempos melhores venham. Percebe como quando você está em momentos bons, esses momentos eles têm que valer a pena, esses momentos você tem que trazer para o consciente que esses momentos você tem que aproveitar cada segundo, cada momento, cada dia de uma maneira própria e diferente, para que você, consiga ter consiga saborear, consiga colocar sal nesses tempos, e outra para que você se lembre desses tempos quando tempos piores, tempos mais sombrios vierem. E eles vão vir, independente de tempo, independente de situação. Se você está vivendo um pico ou um vale na sua vida, saiba que eles são passageiros, mas que você consegue aprender com cada um deles. Às vezes são difíceis, às vezes são fáceis e a gente passa dando risada, mas você tem que aprender com eles. Você tem que aprender que o próximo momento vai depender do que você faz desse momento atual que você está passando na sua vida. Isso ninguém me ensinou. Isso eu aprendi passando por picos e vales na minha própria vida.
E a vida é isso. Na realidade, o que dá graça, o que dá sabor, o que tempera a vida, pode parecer estranho estar falando isso, mas o que tempera a vida de verdade são essas oscilações e esses momentos. Porque se a vida fosse só lá no alto, só nivelado lá em cima, com momentos bons a todo momento, nós iríamos acostumar com aquela situação e os momentos bons não iriam mais ter sabor de nada. Os momentos bons não iriam mais ter um sabor doce para você apreciar, porque quando você come todo santo dia doce, 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 chega uma hora que você nem mais o sabor do doce você consegue aproveitar. Então você perde aquela situação de prazer. São as inclinações no gráfico da vida que vão trazer sabor para o próximo estágio. São nos momentos ruins que nós estamos passando que realmente a gente aprende que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa colocar a cabeça, as ideias no lugar, fazer de uma maneira diferente e conseguir nos proteger de alguma maneira, de uma forma legal e legítima. Nesses momentos de vale são os momentos de aprendizado. E nos momentos de pico são os momentos de aproveitar aquele aprendizado que você teve nos vales, sem esquecer que os tempos vão fatalmente mudar, para bom ou para ruim, mas eles vão mudar. Isso é a vida e é isso que faz, no final das contas, a vida ter sabor e não ser uma coisa insossa. Se esse vídeo teve alguma relevância para você, por favor, peço para que você se inscreva no canal, você ative o sininho das notificações, deixe um like no vídeo, um comentário, um compartilhamento. Todo engajamento é muito bem-vindo. Se você ficou comigo até agora, você já é diferente. Então, eu tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo que tem para explorar aqui no canal. Já são mais de 100 vídeos onde eu falo de empreendedorismo, mente humana, sobre o meu dia a dia e como tudo isso se entrelaça para a gente, no final das contas, se tornar pessoas melhores. Tá certo? Então, obrigado por sua visualização mais uma vez e te vejo no próximo vídeo. Até mais!